Esse é o gráfico de uma parábola e o nosso objetivo é entender a definição de uma parábola, o que é uma parábola, e a partir dessa definição encontrar a equação para uma parábola. Vamos começar com uma parábola com vértice na origem, no ponto ali 0, 0. Mas tem um outro ponto importante que define a parábola, que é o foco. Então tem um foco da parábola ali, o x vale 0, porque o vértice está com x igual a 0 também, mas o valor de y pode ser qualquer outro valor real. Está representado ali por p. E para ajudar a construir cada um dos pontos da parábola, a gente precisa de uma reta horizontal que chama diretriz. E se o foco está em y igual a p, essa diretriz está em y igual a menos p, reta horizontal. Então, se o foco fosse 0 e 2, a diretriz seria y igual a menos 2. E o que caracteriza uma parábola é que a distância entre um ponto da parábola, por exemplo, esse ponto ali xy, até o foco é igual à distância do ponto até a diretriz. Então, nesse caso ali, a distância de P até o foco é a distância de P até a diretriz, que está ali em menos P. E isso se mantém para todos os demais pontos da parábola. Então, para cada ponto da parábola, a distância entre o foco e esse ponto é igual à distância entre a diretriz e esse ponto, que são essas duas retas pontilhadas em verde ali. Então, cada uma das retas tem o mesmo comprimento. Então, a partir dessa definição, vamos construir a equação da parábola. Tem aqui uma imagem dessa foto. Perdoe minha geladeira aí que está fazendo barulho. E para encontrar a equação da parábola, o que a gente vai é tentar calcular a distância entre esses dois pontos, que é o ponto do foco ali, que é o ponto que a gente conhece, e um outro ponto arbitrário, x e y, que é qualquer ponto da parábola. Então, eu vou botar aqui que nesse ponto o x vale um x qualquer e o y vale um y qualquer. Então, vamos tentar, para calcular a distância entre esses dois pontos, desenhar um triângulo retângulo ali. Não tem uma régua aqui, mas eu vou desenhar o triângulo retângulo. E esse triângulo me ajuda a enxergar qual que é a distância entre esses dois pontos. Então, a distância que a gente quer, vou chamar de D aqui, essa linha pontilhada. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, esse D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos chamar esse cateto aqui de cateto 1 e esse outro cateto de cateto 2. Vou colocar ali C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então, se eu conseguir escrever esses três lados do triângulo em função dos dois pontos que eu estou trabalhando ali, o x e y e o 0 e p, e o foco, eu tenho a equação da minha parábola. Primeiro, vamos começar pelo cateto 1. Então, o cateto 1 é a distância entre a origem, o vértice, e o x. É o próprio valor de x. Então, no lugar do cateto 1, eu coloco ali x. X ao quadrado. Esse x sendo positivo ou negativo, esse cateto eu quero que seja positivo, então eu gostaria de ter o x em módulo. Mas como ele está ao quadrado, eu garanto que essa distância já vai ser positiva. A mesma coisa o cateto 2. Nesse ponto aqui, que é a parte de cima do cateto, o limite de cima do cateto vale y, e aqui é p. Então, esse cateto 2 é só y menos p ou p menos y. Então, eu coloco aqui y menos p ou p menos y em módulo. Mas, de novo, como isso está ao quadrado, não faz diferença escrever y menos p ou p menos y. Vou escrever aqui, então, peraí. Y menos p em módulo, né? Poderia ser p menos y se o ponto tivesse aqui mais para baixo. Agora falta a distância, a hipotenusa, a distância entre esses dois pontos. Mas para encontrar uma expressão para essa distância, eu vou usar a propriedade da parábola que diz que a distância entre esses dois pontos também é a distância entre o ponto
e a diretriz. Então, se tudo isso aqui vale y, como aqui valia x, né? E essa distância aqui, ó, entre o vértice e a diretriz é a própria distância de P, o meu D é igual a y mais P, a soma de y com P. Também eu quero que seja positiva, mas está ao quadrado, então, de novo, não preciso me preocupar. Para encontrar a equação, essa é a equação da parábola, mas para encontrar uma forma mais enxuta, eu posso tentar expandir cada um desses parênteses aqui, ou seja, então vamos reescrever o lado esquerdo da equação, que é y mais p ao quadrado, y quadrado, mais 2py ou 2yp, tanto faz, mais p ao quadrado, igual a, lado direito, x ao quadrado, mais, agora os parênteses y menos p ao quadrado, y quadrado, menos 2py, mais p ao quadrado. Pronto, tem uma equação sem os parênteses aí e com alguns termos em comum. Então eu posso olhar, por exemplo, que eu tenho y quadrado do lado esquerdo e y quadrado do lado direito. Então eu posso subtrair y quadrado dos dois lados da equação. Fica um pouco mais simples. Do mesmo jeito eu tenho p ao quadrado do lado esquerdo e p ao quadrado do lado direito. Posso subtrair p ao quadrado dos dois lados e simplificar ainda mais a equação. E além disso eu tenho 2py e 2py aqui negativo. Agora eu não consigo cancelar, mas eu posso, por exemplo, somar 2py dos dois lados da equação. E a equação fica x ao quadrado igual a 4py. E se você preferir, você pode isolar o y se você quiser. Tanto faz, né? É a mesma equação, a equação da parábola. Divide os dois lados por 1 sobre 4p. Então tem aqui uma equação para parábola com o foco em 0 e p. Então p é o ponto que a gente escolhe, ou que a gente conhece. E o y e x ao quadrado que satisfizerem a essa equação pertencerão a essa parábola. A gente fez tudo isso para uma parábola com o foco no eixo y. Mas se eu tivesse feito o mesmo raciocínio trocando x por y, teria feito as mesmas coisas, meu desenho ia ficar assim, ó. E a minha parábola ia ser desse jeito. E a equação, eu ia fazer tudo igual, só ia trocar x por y. Então a minha equação seria x igual a 1 sobre 4p y ao quadrado. A última coisa é que a gente considerou o foco com valor positivo de y, e nesse caso com valor positivo de x. Estaria por aqui o foco, né? Mas esse valor de p pode ser negativo. Então, se eu volto ali para o gráfico, eu posso mudar o valor desse foco aqui, ó. Esse foco vai me dizer o quão aberta ou fechada é essa minha parábola, e se ela está virada para cima ou se ela está virada para baixo. Tá? Mesma coisa se eu tivesse trocado o eixo x pelo eixo y. Nós trabalhamos com parábolas com centro ou com vértice na origem, o x igual a 0 e y igual a 0, mas eu posso pegar essas mesmas equações, essas duas aqui, e deslocar horizontal ou verticalmente para chegar em todas as outras parábolas possíveis. Mas isso a gente vai fazer em um outro momento.